Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade e economia todo dia. Gramado, Clínica de Olhos. E claro, você merece o novo. Olá, tudo bem? Veja os destaques do Gramado Notícias de hoje. Gramado é a cidade sul-americana do desporto 2023. Posto de saúde da Várzea Grande conta agora com ambulância. Câmara de Vereadores premia professores que se destacaram. Restaurante de Fabrício Verdun inaugura hoje à noite. E uma entrevista com o juiz Ricardo Fiorese, o gramadense que integra o Conselho Nacional de Justiça. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos já já. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, porque existimos por você e para você. Sicredi Pioneira, 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Desde 1975, a Gramado Clínica de Olhos trabalha com medicina de olhos, recebendo a todos com uma família de colaboradores focados e apaixonados pelo trabalho. Unindo tecnologia e conhecimento médico atualizado, a Gramado Clínica de Olhos realiza consultas, exames e cirurgias com excelência. Estamos na Rua Santo Isidoro, 134. Entre em contato conosco. Gramado Clínica de Olhos. Gramado foi eleita a cidade sul-americana do desporto 2023. A confirmação do título veio nesta quarta-feira, em anúncio oficial da comitiva da Aces Europe durante um jantar que reuniu autoridades, imprensa e personalidades esportivas. Gramado tem um calendário com mais de 40 competições, 15 ginásios públicos e mais de 30 áreas de lazer. Centro de Saúde da Várzea Grande conta agora com ambulância. O Centro de Saúde da Várzea Grande acaba de receber uma ambulância exclusiva. O veículo será utilizado na transferência de pacientes que apresentam quadros mais graves e precisam ser encaminhados ao hospital, e para auxiliar aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção e precisam de atendimento. Câmara de Vereadores premia professores que se destacaram. A Câmara de Vereadores de Gramado premiou terça-feira os vencedores do concurso Professor Destaque Legislativo. A seleção foi feita entre 24 trabalhos inscritos. Os 10 vencedores das 4 categorias, Educação Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio, receberam um troféu criado pela artista plástica Débora Irion. Inaugura hoje à noite o restaurante de Fabrício Verdun aqui em Gramado.
O Verdun Premium Mix está sendo inaugurado e você pode acompanhar em seguida ao vivo pela Gramado TV. O Verdun oferece no mesmo espaço um restaurante, uma parrilla e uma boutique de carnes em um ambiente temático que presta homenagem ao lutador e referência nas artes marciais Fabrício Verdun. Veja agora a previsão do tempo para Gramado e região amanhã. Uma sexta-feira nublada em Gramado, mas com temperaturas agradáveis. A mínima será de 12 graus e a máxima chega aos 23. Confira logo após o intervalo uma entrevista com o juiz Ricardo Fiorese, o gramadense que integra o Conselho Nacional de Justiça. É daqui a pouco, depois do intervalo. Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Voltamos agora com a entrevista do dia e meu convidado hoje é o gramadense Ricardo Fiorese. Ele é juiz do trabalho e desde setembro está no Conselho Nacional de Justiça. Alegria, então, no programa, doutor Ricardo. Olá, Miron. Meus cumprimentos também aos que acompanham o canal Gramado TV e, especificamente, o programa Gramado Notícias. Doutor Ricardo, você começou a carreira fazendo engenharia. Em que momento você mudou para o direito? Pois então, Miron, a minha escolha inicial, efetivamente, por uma formação superior, foi na área de engenharia elétrica. E eu procurei e perseverei até a metade desse curso. Quando, então, eu acabei me direcionando para a formação na área do direito, e basicamente por duas razões. A primeira delas, porque naquele momento eu vivenciava o direito na prática, em função da atividade que eu executava, já trabalhava na Justiça do Trabalho. E também por trabalhar na Justiça do Trabalho, uma natural necessidade para poder evoluir nos quadros funcionais era exatamente ter o conhecimento da área do direito, esse em nível superior. E você entrou na Justiça do Trabalho ocupando que cargo na época? Eu acabei, então, ingressando na Justiça do Trabalho quase que concomitantemente ao início do curso de Engenharia Elétrica. Nós estamos falando de 1986. Naquela época, eu, em razão de aprovação em concurso público, eu ocupei o cargo que chamava auxiliar judiciário, que era um cargo de nível inicial na carreira funcional da Justiça do Trabalho. Depois, aliás, esse cargo, ele envolvia tarefas rotineiras de Secretaria de Vara do Trabalho. A Vara do Trabalho, naquela época, inclusive, chamava Junta de Conciliação e Julgamento, é onde inicialmente tramitam as ações trabalhistas. Os trabalhadores sabem bem disso. E aí, depois, na sequência, eu passei a exercer algumas outras funções de confiança, inclusive de diretor de secretaria de uma vara do trabalho, quando, então, em 1997, eu ingressei na carreira da magistratura. No Conselho Nacional de Justiça, qual é que vai ser a sua atribuição? Bom, Mirão, em função desse histórico aí, que rapidamente eu relatei, a minha atuação ordinária é como juiz do trabalho, é cuidar dos processos lá, julgar os processos que chegam na vara do trabalho. Temporariamente, então, eu estou atuando como juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, e especificamente na função de secretário especial de programas, pesquisas
e gestão estratégica. De maneira bem objetiva, eu gerencio uma secretaria que tem essa denominação, Secretaria Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica, que tem por atribuição prestar apoio e assessoramento técnico à presidência e aos conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, principalmente em atividades que são relacionadas à elaboração e implementação de programas e projetos institucionais, mas também, em boa medida, execução de pesquisas judiciárias, a execução da própria estratégia do Poder Judiciário Nacional e também a capacitação capacitação dos servidores do Poder Judiciário. Para o nosso público, quem preside o Conselho Nacional de Justiça e qual é a principal atribuição do órgão? A presidência do Conselho Nacional de Justiça, naturalmente, por força de previsão constitucional, ela é acumulada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E o Conselho Nacional de Justiça é um órgão público recente, ele data de 2004, ele tem duas funções, eu diria assim, de maneira bem objetiva, que ele tem duas funções principais. A primeira delas, que é o que literalmente consta na Constituição Federal, é a de controlar a atuação dos tribunais nas perspectivas administrativa e financeira. Isso traz para o Conselho Nacional de Justiça uma incumbência interessante, que é exatamente a de definir e de também implementar políticas públicas judiciárias em caráter nacional. Elas são principalmente voltadas a tornar o serviço judiciário mais efetivo e mais célere. Mas também uma outra atribuição bastante importante do Conselho Nacional de Justiça, que não se pode deixar de mencionar, é a de fiscalizar o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, ou seja, os juízes, enquanto exercentes dessa função, não exatamente naquilo que eles julgam, mas na gestão, por exemplo, da unidade judiciária, eles são fiscalizados pelo Conselho Nacional de Justiça, além, claro, dos próprios tribunais. Celeridade que você mencionou aqui talvez seja a principal reivindicação do brasileiro em geral. Como o Poder Judiciário pode ficar um pouquinho mais célere? Realmente, Miron, a celeridade é um dos grandes anseios de quem busca a justiça. Nós temos procurado implantar ações, estratégias, ferramentas que reduzam o tempo de tramitação do processo. O próprio Código de Processo Civil, ele vem na linha de adotar novas perspectivas para tentar reduzir esse tempo de tramitação do processo. No âmbito, por exemplo, do Conselho Nacional de Justiça, um dos principais programas em execução é exatamente subsidiar os juízes e os servidores com ferramentas tecnológicas que automatizem uma série de atos que são indispensáveis para a execução do processo, para permitir um tempo maior para exame exatamente daquilo que mais interessa, que é aquilo que o cidadão diz que é o seu direito para o juiz e que, ouvida a outra parte, é preciso, afinal, dizer quem tem razão. Doutor Ricardo, de que maneira a atual polarização do cenário político brasileiro impacta o judiciário? Miron, academicamente falando, a polarização ele é um fenômeno social, não é um fenômeno novo. A gente até poderia, assim, conceitualmente, de maneira bastante simples, dizer que ela é uma divisão de pessoas que acabam se posicionando em polos distintos e, nessas posições, defendem convicções bastante antagônicas, bastante contrárias a respeito de um ou mais temas. O que acontece nessa realidade social é que a defesa dessas convicções, que pode ser por um dos polos ou por ambos os polos, dependendo da maneira como é feita, ela pode produzir efeitos, né, na esfera de outros sujeitos ou mesmo de outros grupos sociais.
E com isso ela pode ofender aquilo que a gente chama de direitos, numa perspectiva, então, jurídica, ou seja, bens que são tutelados pelo ordenamento jurídico. Eu citaria aqui, como exemplo, uma ofensa à honra, ou mesmo um dano patrimonial. Então, isso revela, na perspectiva também jurídica, um conflito jurídico. E os conflitos, a regra é que nós procuremos solucioná-los. Essa solução, ela pode ser de interesse de um ou mais, ou de todos os sujeitos envolvidos. Mas também há certos direitos lesados, violados, cuja importância traz para a própria sociedade o interesse de solucionar esses conflitos. E uma das formas de solucionar esses conflitos é exatamente trazê-los à apreciação do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário ele é um método, ele é um meio de solucionar esses conflitos que acontecem na sociedade, e não necessariamente, não exclusivamente por conta de polarizações. O acirramento da polarização, ele intensifica os conflitos, ele amplia o número de conflitos, o que traz uma tendência também de ampliação dos conflitos que sejam levados à apreciação do Poder Judiciário. Chegando ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário, então, sendo provocado, a ele incumbe, observando aquilo que a gente chama de devido processo legal, né, fazer essa apreciação e, ao cabo, julgar esse conflito dizendo quem tem ou quem não tem razão. Juiz Ricardo Fiorese, gramadense, integrante do Conselho Nacional de Justiça, muito obrigado pela entrevista. Miron, igualmente, eu agradeço a oportunidade e renovo aqui os cumprimentos a quem acompanha o programa, especificamente, mas também o canal Gramado TV. Este foi o Gramado Notícias de hoje, que volta amanhã com a apresentação de Adriane Menegali, aqui pela Gramado TV e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia. Gramado, Clínica de Olhos. E claro, você merece o novo.